Tudo ou nada para o técnico Fernando Diniz no Vasco. Quero falar também sobre Admar Lopes atento ao mercado e vazou a informação de Leila Pereira comprando o clube. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias, os principais assuntos do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral com o like, com a inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa. As informações que já movimentam esse final de semana do legítimo Clube do Povo. Claro, expectativa hoje de uma vitória importante do Vasco, uma classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando que é jogo único, caso empate, a partida pelas quartas de final contra o Volta Redonda será definida em pênaltis. E a partida de hoje, para uma sobrevida e o comando do técnico Fernando Diniz, é considerado tudo ou nada. E levando também em consideração o tempo que o Vasco tem para se recuperar até o dia 27, que é o jogo contra o Santos pelo Brasileirão. Claro, haverá jogos das semifinais do Carioca e também a final da competição estadual, mas o Vasco tem um tempo ainda para se preparar para o jogo no dia 27 contra o Santos na Vila Belmiro. E esse jogo, sim, claro, a depender, né, da forma que o Vasco se comportar nas partidas pelo estadual também, pode ser crucial para o técnico Fernando Diniz. Mas hoje, qualquer resultado ou desempenho ruim pode colocar uma pressão muito, mas muito grande. Claro, falando de desempenho, o Vasco até tem conseguido finalizações, mas não tem conseguido resultar em gols. Deu noção? O Vasco no Campeonato Brasileiro é o time que tem mais finalizações. O Vasco tem 69, Bragantino 58, Internacional 54, Remo 50 e o Santos 47. Aí também tem uma questão, né? A pressão está sobre o Diniz, por conta dos números, apesar dele não gostar dos números, mas os números em relação a 11 jogos, os últimos 11 jogos pelo Brasileirão, 9 derrotas, uma vitória e um empate. Assim, na questão de finalização também está faltando um desempenho, uma felicidade dos jogadores. Essa é a realidade. Galera, vamos falar aqui sobre essa força máxima. Antes, contudo, o Vasco mais uma vez sem o Cuiabano na lista dos relacionados, tá? O Cuiabano segue naquele protocolo de controle de carga, fazendo um trabalho separado no CT Moacir Barbosa. Já vista, o Vasco pode estar preparando o Cuiabano já para estrear pelo Brasileirão, para colocar o Cuiabano ali pela lateral esquerda voando. Então, o jogador de fora da competição do estadual. E um detalhe, uma dúvida sobre o Hugo Moura. Daqui a pouco vai sair a lista de relacionados oficial, mas o GE trouxe um detalhe aqui, que o jogador segue ainda sentindo dores, né, desconforto na coxa e fica de fora dessa partida. Então, um detalhezinho aí sobre o Hugo Moura. Com isso, a provável escalação, fato, é o Vasco com força máxima, com o Léo Jardim, Puma Rodrigues na lateral direita, ou Paulo Henrique, ainda tem essa questão também, Robert Renan Carlos Cuesta, Lucas Piton na lateral esquerda, volante Thiago Mendes e Cauã Barros, meio campo Coutinho, o ataque Nuno, Brenner e Andrés Gomes. Muita gente pedindo Spinelli. Se você fosse o técnico Fernando Diniz, quem você colocaria na partida de hoje? Spinelli ou Brenner no ataque? Coloque aqui a sua opinião. No meio campo, você utilizaria Coutinho ou Johan Rojas? Muitos também comentando em relação ao destaque, ao desempenho, a forma que o Rojas entra na partida com vontade, com determinação, sendo mais vertical. Enfim, o Rojas tem sido esse tubarão aí no aquário, um jogador também muito dedicado. É característica dos colombianos no Vasco, né? Acredito que até o Marino, quando ele desenvolver, né? O Marino começou um pouco ali fora do ritmo, um pouco pesadão, mas quando ele se encaixar no time, ele vai agregar bastante. Mas os colombianos aí do Vascão estão muito bem. O Andrés Gomes dispensa comentário. Falar aqui sobre o Volta Redonda, mas antes, deixa eu disponibilizar aqui, galera, ó, na aba Produtos. É isso mesmo.
vou disponibilizar aqui na aba produtos o Shopping BTB Esportes. Lá você encontra os lançamentos da Nike, agora o Vasco virgulado, tem jaqueta da Nike do Vasco, tem camisa de treino e também a camisa do aquecimento e a camisa número 1 oficial. Produto original que chega no conforto da sua casa, na nossa parceria com a Netshoes, com a Shopee e com o Mercado Livre. É o BTB Esportes aqui, ó. Acabando o vídeo, você vai lá conferir no link Shopping BTB Esportes, beleza? Bom, vamos falar aqui sobre o Vasco, sobre a equipe do Volta Redonda, o adversário, porque vem com o técnico Rodrigo Santana com a seguinte provável escalação, né? O Wellington Silva, o Avelino, Wellington Silva, Rafael Augusto, Lucas Adel, Juninho Monteiro, Bruno Barra, Henrique Silva, PK, ficar de olho no PK, Marquinhos, MV e Igor Catatal. Então o ataque ali com o PK e o Igor Catatal, o Catatal nessa já fez gol, inclusive tem sido um destaque, né? Vale lembrar que teve passagem pelo Vasco com 19 jogos e um gol, passou por aquele problema em relação à manipulação de resultados, mas o Igor Catatal até deu uma entrevista, agora é a página virada, falou que tem uma consideração muito importante pela torcida do Vasco, né, que na época, por conta da pandemia, não teve ali uma aproximação no estádio, mas pelas redes sociais com o torcedor. E o Igor Catatal, o gol que ele fez com a camisa do Vasco foi contra o Botafogo, que é o time do pai dele, no Newton Santos, eu me lembro, esse único gol que ele fez com a camisa do Vasco. Então, nesse detalhe, né, hoje o Igor Catatal é considerado um destaque para a equipe do Voltaço. Então, também tem que ficar atento, tem que ficar de olho, né, para não acontecer nenhum tipo de lei do ex. Qual a sua expectativa para o jogo de hoje? Coloca aqui nos comentários. O árbitro é o Jodiz Nascimento de Souza. Bom, falar em arbitragem, né? O último jogo, o Zanovelli picotou o jogo, atrapalhou tudo em Vasco e Bahia. Mas seguindo aqui, galera, as informações. Mercado da bola. O Vasco segue na busca por um volante. Vasco segue na busca para reforçar o seu meio de campo. O objetivo, o alvo, a prioridade é um volante nesse momento. Né? Claro que em relação a custos, o Vasco não pretende ali basicamente exagerar essa questão por conta da realidade financeira no momento e também pelo alto investimento que o Vasco já fez nesta janela. Então busca uma oportunidade de mercado. Bom, observando e muita gente perguntando, a gente está analisando e enquanto acontecem as negociações, existe um nome que o Vasco também sondou no início dessa janela. Eu conversei com pessoas ligadas ao Vasco essa semana e me trouxe a informação que no início da janela o Vasco procurou e as conversas não avançaram. Estou falando do Jefferson Lerma, volante, faz o papel de camisa 8 no Crystal Palace, inclusive no último jogo deu assistência, jogador de 31 anos, colombiano, que também quer se manter no radar da seleção colombiana. Jogador com muita força, jogador com muita mobilidade no meio campo também, desarme apesar da idade, tem uma experiência. O Vasco nessa janela tem um perfil de um jogador mais jovem, mas o Jefferson Lerma, ele passa a ser interessante, apesar de ter o valor de 7,6 milhões de euros, ele chegou sem custo, ele vem do Bournemouth para o Crystal Palace, sem custo. O contrato dele se encerra no dia 30 de junho de 2026. Então, se houver ali um acordo salarial, o jogador pode chegar sem nenhum custo para o Vasco. Então, a depender das movimentações que o Admar está fazendo. Mas entre Vasco e Jefferson Lerma, foi no início da janela, as conversas não avançaram, mas fez parte do interesse do Vasco a ver quais são as estratégias que o Admar ele vem usando. Para a gente fechar aqui, galera, conselheiro do Palmeiras, tá? Diz que Leila Pereira, conselheiro do Palmeiras, vazou a informação em uma rádio, através de uma entrevista pela Rádio Bandeirante, que após o mandato, a informação acabou vazando, o vídeo acabou viralizando, após o seu mandato, vai comprar um clube. A declaração chamou a atenção nos bastidores do futebol. Um conselheiro do Palmeiras, próximo a Leila Pereira, afirmou que após deixar a presidência do clube, teria um plano de comprar o Vasco. Ele foi específico. A gente tem informação que ela vai comprar um clube. Mas esse conselheiro do Palmeiras, que é muito próximo, já na informação falou que ela vai comprar o Vasco por ser vascaína.
A fala aconteceu durante a programação da Rádio Bandeirante e acabou repercutindo. Bom, todo mundo sabe nesse momento, o que há nesse momento é que o seu enteado, Marcos Lamaque, que não tem nenhuma aproximação à lei em relação a negócios, tem o NDA assinado para comprar o Vasco. Ele é filho do seu José Lamaque e tem essa aproximação. Se, quando acabar o mandato da Leila, quando ela não tiver nenhum vínculo com o Palmeiras, ela quiser comprar, aí é com ela. Mas como informação, deixando aqui para vocês, eu quero saber a sua opinião. No momento, há José Lamaque no negócio para comprar a SAF do Vasco, mas o Vasco também, por sua vez, vê tudo com muita cautela por conta de não ter problemas futuros. A gente observa aí algumas SAFs que estão quebrando, a própria 777 também deu problema, então o Vasco vê nesse momento com muita cautela uma futura venda. Beleza? BTB Esporte sempre em todos os lugares. Saudações vascaínas, um abraço. Valeu!